Salve, salve amigos do Blablalogia, aqui quem fala é Sérgio Sacani, eu sou editor do blog Space Today e do canal Space Today aqui no YouTube. Trago para vocês mais um Guia do Espaço. E pessoal, vou voltar àquela série de grandes observatórios, mas eu resolvi fazer uma coisa, quero ver se vocês concordam comigo. Então, quem assiste aqui o Guia do Espaço, quem deixa aí nos comentários, por favor, eu preciso desse feedback de vocês. A ideia aqui é fazer uma série sobre os grandes observatórios que existem ou que já existiram no mundo, fora aqueles grandes que ainda vão existir, aqueles lá eu já fiz com vocês a série. Então a minha ideia é fazer primeiro uma revisitada nos grandes observatórios da antiguidade, depois os grandes observatórios antigos que ainda estão em funcionamento e alguns que já pararam, e aí a gente fecha com os observatórios mais modernos. O que vocês acham dessa ideia? Eu vou começar falando de observatórios da antiguidade, que na verdade eram aqueles observatórios usados para fazer observações de fases da Lua, estações do ano, ou seja, foram as primeiras tentativas do homem tentar entender o cosmos, tentar entender o universo. E talvez o principal, ou primeiro, digamos assim, o primeiro posto de observação do céu que ele é datado de 4.900 a.C., funcionou por 200 anos até ser abandonado, e ele fica aonde hoje atualmente é a Alemanha. Esse círculo de Gözek ele foi descoberto em 1991, quando arqueólogos sobrevoavam aquela região ali, e ele foi criado, aparentemente, pelos estudos arqueológicos que se tem, ele foi criado pelas primeiras civilizações europeias, o que é algo muito anterior aos povos da Mesopotâmia e ao pessoal lá que criou as pirâmides do Egito. Pessoal é jeito de falar, né? E as pirâmides do Egito. Ele é muito anterior a tudo isso. Como eu falei para vocês, esses observatórios da antiguidade, na verdade eles são chamados de observatórios porque eles eram postos de observação para entender o céu, entender o movimento dos astros, principalmente do Sol e da Lua, porque era aquilo que comandava a vida daqueles povos antigos. Precisava saber quando que eu ia plantar, quando que eu ia colher, quando que ia ter enchente do rio, quando que ia chegar o inverno para eu poder me abrigar, quando que ia ter o verão, a primavera, para eu poder... Tudo a vida deles era regida por isso. A nossa também é, tá? Embora a gente às vezes possa ficar um pouco distante disso, mas a nossa também é. E esses observatórios, ou eles eram círculos, ou eles eram pirâmides alinhadas, ou eles eram monolitos alinhados também com algumas dessas situações. No caso do círculo Gözek, a sua construção original era composta de 4 círculos concêntricos, tinha um montinho ali no meio e 2 cercas de madeira que cruzavam esses círculos, que possuíam portões alinhados com o nascer e com o pôr do sol no solstício. Além disso, existiam 3 outros conjuntos de portões voltados para o sudeste, sudoeste e para o norte. Os arqueólogos, quando começaram a visitar esses rituais, e ossos humanos decapitados, mostrando uma coisa que era uma tendência também. Esses locais de observação normalmente também eram usados para sacrifício humano. Isso aí a gente está falando de uma época 4.900 anos antes de Cristo. Então, antes de você sair criticando ou falando qualquer coisa, se coloque nessa situação. Normalmente, esses lugares eram possivelmente lugares sagrados, lugares de rituais, lugares de observação também, tá? Então era um local que servia várias ocasiões. Esse conjunto aí, né, todo do círculo de Gözek, ele foi reestruturado, ele foi não modernizado, né, mas ele foi ajeitado e ele foi aberto para o público no dia 21 de dezembro de 2005, que é o solstício de inverno. No solstício de inverno, quem estiver no centro do círculo pode ver o sol nascer e se pôr pelos portões sudeste. Então o sol nasce no portão sudeste e se põe no portão sudoeste. Os arqueólogos que pesquisaram sobre o círculo de Gözek, eles chegaram à conclusão de que o círculo foi usado não só para essas ocasiões de solstício e tal, mas ele foi usado para entender como que o sol se movimentava no céu durante o ano todo. Então eles conseguiam fazer calendários lunares, calendários solares,
tudo usando o círculo de Gozek. Uma curiosidade, a apenas 25 km de distância do círculo Gozek, os arqueólogos também encontraram um disco de bronze chamado de disco Nebra Sky. Esse disco Nebra Sky, para quem estuda arqueoastronomia principalmente, é uma das peças mais importantes, porque ele é considerado a primeira representação do cosmos feita pelo ser humano. A primeira representação concreta feita pelo ser humano do cosmos está nesse disco Nebra Sky. Então é muito importante, ele foi encontrado muito próximo ali do círculo Gozek. Como eu já falei para vocês, de forma oficial, o círculo Gozek é considerado o observatório solar mais antigo do mundo. Ele está na mesma latitude do Stonehenge. Stonehenge todo mundo conhece na Inglaterra, nós vamos falar do Stonehenge aqui também nessa série mais para frente, mas ele está na mesma latitude do Stonehenge e cerca de 1000 quilômetros mais ao norte. E essa latitude, onde tanto o Stonehenge como o Círculo de Gozek eles se localizam, é uma latitude especial, porque só existem duas latitudes em todo o mundo que a lua cheia, que quando a lua está cheia, ela passa diretamente sobre a cabeça das pessoas quando ela está no chamado zênite máximo. Isso aí é muito interessante. O zênite a gente sabe que é o ponto logo acima da nossa cabeça, mas a lua, quando ela está no zênite máximo da lua, no ponto mais alto do céu da lua cheia, ela passa em cima da cabeça das pessoas só em duas latitudes no mundo. E esses dois observatórios, tanto o Stonehenge como o Círculo Gozek, eles estão nessa latitude. Será que isso é coincidência? Ou será que eles foram colocados ali de propósito e esses astrônomos da antiguidade já conheciam já tinham esse conhecimento? Então fica aí uma pergunta para vocês ajudarem a responder. Então, pessoal, essa é a ideia dessa série. Eu vou falar muito desses observatórios. Nessa primeira parte da série, eu vou falar só desses observatórios antigos. Tá? Então, só coisas assim, mesmo para observar o Sol, observar estrelas, solstício, equinócios, estações do ano. É só para isso que eu vou falar, para a gente ter uma base de como que a evolução do pensamento astronômico, né, ela foi evoluindo com o tempo até depois chegar nos grandes observatórios. Depois eu vou falar dos grandes observatórios, do Yerkes, do Lowell, dos observatórios mais antigos, né, que a gente tem, Monte Palomar, Monte Wilson, Hale, todos eles. Depois falar dos mais modernos, VLT, os de Mauna Kea, e aí nós vamos fazer uma série completa e vamos deixar aqui no Blablalogia todos os observatórios. Um dia que alguém quiser, tá aí esse repositório. Vão ter os observatórios da antiguidade, os observatórios antigos, os modernos e os futuros, que um dia não vão ser mais do Gozek na Alemanha. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, dá aquele tapa no dedão, é aquela voadora com tudo no peito do like. Isso aí vai ajudar bastante o Blablalogia a ganhar relevância e o vídeo também ganhar relevância. Compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aí nos comentários o que você quiser saber e deixa aí nos comentários o que vocês acham da gente fazer essa revisão aqui. Acho que seria legal, mas eu preciso do feedback de vocês. Obrigado e fui.